Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos juntos, mas não presencialmente. Cada um adorando a Deus em sua casa. Aqui a casa está vazia, mas não deixamos de ser essa comunidade de pessoas redimidas que estamos adorando ao Senhor. Igreja somos todos nós. Iremos atravessar esse período de dificuldade, firmes na certeza de chegarmos mais na frente fortalecidos. As promessas do Senhor diz que Ele está conosco em todos os momentos. Então, por isso, nós vamos adorar ao Senhor. Convido você a convidar os seus familiares que estejam juntos na sua casa a louvarmos a Deus, a agradecermos a Deus. Então, nós vamos começar esse culto dizendo obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus que está conosco em todos os momentos e as Suas promessas diz que Tu nunca perdesse nenhuma batalha. E é por isso que nós o louvamos e agradecemos e iremos louvar a Deus. Separamos uma miscelânea de alguns hinos do HCC que a igreja conhece e nós vamos juntos adorar a Deus, declarando nosso agradecimento a Ele, a nossa gratidão, porque Ele é tudo em nós. Louvemos ao Senhor. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medidas, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Graças dou por minha vida que Jesus já transformou e também por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas faltas perdoadas. Grato sou de coração, que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, renda-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, renda-lhe sempre ardente louvor. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes quantas são, e has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez.
O Senhor tem sido bondoso para conosco. Ele tem feito proezas em nossas vidas. E é por isso que nós precisamos ser gratos, termos um coração agradecido. Nós vamos ler a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, a declaração de Ana, a oração de Ana, que ela diz assim: meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se exalta sobre os meus inimigos, porquanto me alegro em tua salvação. Porque não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo com esse cântico que muitas conhecem. Não há outro como tu, Senhor. O Senhor tem se revelado um Deus presente em nossas vidas. Vamos louvar, vamos dizer a Ele o quanto nós somos gratos por termos um Pai tão amoroso e tão bondoso. Não há outro como tu. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Baixe sua cabeça, nós vamos agradecer a esse Jesus que é tudo em nós. Obrigada, Senhor. Tu és santo, a tua palavra diz que tu és santo e merece toda adoração e todo louvor. Nessa hora nós te agradecemos, Senhor, porque não há outro igual a ti, Senhor. Um Deus tão poderoso, um Deus tão glorioso, mas que se inclina para ouvir o nosso clamor. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, Senhor. Obrigada porque tu continuas sendo bom em todo o tempo. E nós temos visto isso nas nossas vidas, Senhor.
Ó Deus, obrigada, Senhor, porque Tu és um Pai bondoso e amoroso, que tem cuidado do Teu povo, que tem estado com cada um de nós, que tem visitado cada família, Senhor. Obrigada pela Tua presença em nossas vidas. Ó Deus, nós só queremos Te louvar e Te bendizer e Te agradecer por tudo que Tu és em nossas vidas. A Tua palavra diz que Tu és todo-poderoso, onipotente, tem todo o poder, sabe todas as coisas, é onisciente, conhece o nosso coração, conhece a nossa gratidão. Tu és onipresente porque Tu estás presente em nossas vidas e cuidando de cada um de nós naquilo que necessitamos e que precisamos. Obrigada, Senhor, porque nesses dias temos inclinado os nossos joelhos a Ti e pedido misericórdia, Senhor. E a Tua mão poderosa tem agido em nosso favor. Mas como diz a canção, Senhor, apesar da glória que tens, ó Deus, obrigada. Tu se importas com cada um de nós. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és esse Deus que cuida de nós. E só temos que Te louvar, Senhor, e declarar que Tu és o Senhor das nossas vidas. E queremos, Senhor, termos um coração que Te agrada, Senhor, um coração agradecido. Fica conosco, fica com a Tua igreja. Vai em cada lar, entra com providência em cada lar, Senhor, agindo naquela necessidade que eles estão precisando, Senhor. Mas obrigada, Senhor, porque Tu tens suprido as nossas necessidades. Tu tens nos dado alimento, Tu tens nos dado as vestes, Tu tens nos conduzido em paz. Aqueles que estão trabalhando, Senhor, Tu tens levado e tem trazido debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Fica conosco. Muito obrigada, Deus, porque Tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória. Em Teu nome, Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. A graça de Deus tem sido evidenciada em nossas vidas. E o apóstolo Paulo, na carta a Tito, ele diz: mas a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Em Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao 9, Paulo também descreve dizendo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E essa graça nos alcançou. Vamos adorar a Deus, vamos louvar a Ele, dizendo que nós somos felizes, porque a graça do Senhor nos alcançou. E essa graça é que nos traz a fé, essa pequenina fé que temos em Deus, de crermos que o amanhã está nas mãos dEle e que tudo Ele está no controle. Mas louvemos ao Senhor com esse cântico, maravilhosa graça. A graça imensurável que é sem fim, é grandiosa e é suficiente para mim e para você. Louvemos com toda alegria, dizendo ao Senhor, maravilhosa graça que me alcançou. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça
Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É tão maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Que a graça de Deus possa estar acompanhando as nossas vidas, em nome de Jesus. Graça e paz, mais uma quinta-feira juntos para compartilharmos a palavra de Deus e com muita alegria que nos encontramos aqui, você na sua casa, e juntos vamos ler a palavra, vamos orar e vamos pedir a graça de Deus, né? E que o mesmo Deus te abençoe nesta noite, derrame graça e bênção sobre a sua casa, sobre os seus familiares, e que a palavra, que é vida, transforme, traga esperança a cada vida que está ouvindo esta palavra nesta noite. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, nos diz o seguinte: examinai, pois, as Escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Que o Senhor nos conduza na sua palavra nesta noite. Vamos orar. Grandioso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos por essa imensa oportunidade, ó Pai, de podermos ter ao alcance a tua palavra que é vida, é a revelação do amor de Deus, e nós te agradecemos, ó Pai, pela liberdade que temos de pregar a tua palavra, Jesus.
Abençoa cada lar nesta noite. Revela-nos a tua vontade através da tua palavra que será ministrada. Que o teu Espírito Santo, Jesus, vá em cada coração nesta noite, gerando vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. João 5,39. Examinai as Escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Nossa vida, muitas vezes, muito superficial em relação às Escrituras. João nos traz essa palavra nesta noite, a necessidade que nós temos de buscar o conhecimento. E precisamos conhecer Deus, o Deus que pregamos, o Deus que confiamos. E precisamos ter um conhecimento a respeito da vontade dEle para a nossa vida. E as Escrituras que testificam o caráter de Deus, que manifestam através de Jesus, né, o seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia. E nós só iremos conhecer a respeito de Deus por meio da revelação da Bíblia Sagrada, como João está dizendo aqui. Elas testificam de Jesus. E o Deus encarnado na pessoa de Jesus, a promessa da revelação é onde nós podemos conhecer um pouco do caráter, do amor, da revelação do Pai para com a humanidade. É Jesus na terra, é o Deus entre nós, é o Deus encarnado como homem, através dos seus atos, através das suas palavras, através da vida que Ele se manifestou aqui no mundo. Nós vemos Deus, porque Ele mesmo falou na palavra, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, nós muitas vezes vivemos religião, vivemos crenças, mas uma superficialidade muito grande. Sem o conhecimento das Escrituras, a Bíblia diz que somos levados por qualquer vento de doutrina. E a nossa própria experiência religiosa que temos e vivemos, devido à superficialidade do conhecimento das Escrituras, nós não sabemos muitas vezes nem explicar a razão da nossa fé. Por que acreditamos em Deus? Porque acreditamos na vida eterna, na salvação, na revelação de um Deus que se encarna, que morre, e muitas vezes ficamos sem compreender, sem explicar. E o apóstolo nos conduz na sua palavra que nós devemos ter o conhecimento suficiente para explicar a razão da nossa fé. A experiência cristã nos leva a entender que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, porque o Espírito veio, nos selou com a promessa, né, de que agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas precisamos crescer na graça, no conhecimento de Deus. E lá o livro de Salmos, Salmo 1, ele nos traz um conselho. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor, e nesta palavra ele medita de dia e de noite. É a palavra, meditar na palavra, buscar a resposta na palavra, buscar direção para a nossa vida na palavra, buscar o conhecimento de Deus e a sua vontade para a nossa vida é na meditação da palavra de Deus. Porque não sabemos explicar muitas vezes a razão da fé, não sabemos dizer o que cremos, porque muitas vezes dizemos que cremos em Jesus, mas a nossa fala não expressa a mente de Cristo, a nossa fala não expressa os pensamentos de Deus, a nossa conduta, né, o nosso comportamento muitas vezes não revelam o caráter de Deus, o caráter de Cristo. Nossas relações não têm a profundidade do amor de Cristo por causa das nossas experiências superficiais do conhecimento das Escrituras, do conhecimento do Deus que se revelou em Cristo Jesus.
Por isso precisamos nos envolver no conhecimento de Deus, na sua palavra. E nós podemos perceber na vida de dois homens. Está lá no livro de Lucas, capítulo 24. Dois discípulos de Jesus, que andaram com Jesus, que ouviram a palavra que saía da boca do próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, avisando a glória de Deus, ensinando aos discípulos que esse Cristo, o Messias, que veio ao mundo, haveria de morrer pelos pecados dos homens, que haveria de padecer, de dar a sua vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E nós vemos dois homens que, com muitas expectativas, conheciam o Velho Testamento, as leis, Moisés, os profetas, leram os profetas, Moisés, mas leram de maneira superficial, sem a profunda revelação do Messias que viria para resgatar o homem dos seus pecados. E a história de Lucas capítulo 24 fala de dois discípulos, os discípulos de Emaús, que estavam em Jerusalém. Era uma sexta-feira, e o Cristo que eles colocaram todas as suas esperanças, todas as suas expectativas, estava morto, sepultado, como ele havia ensinado, como os profetas haviam declarado, mas eles, por falta do conhecimento das Escrituras, eles frustrados, estavam voltando, saindo de Jerusalém de volta para Emaús. Jerusalém era o lugar onde deveriam estar, era o lugar da promessa. As Escrituras diziam: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Jerusalém era o lugar da missão. Jerusalém é onde começa o início da ressurreição, do testemunho da ressurreição. E por que eles estão indo embora de Jerusalém? Porque eles estão deixando a promessa, porque na mente daqueles dois discípulos, Jesus estava morto. Na mente daqueles dois discípulos, tudo havia encerrado naquela sepultura. Todas as suas expectativas a respeito daquele Jesus, que os ensinou, que fez milagres, que operou maravilhas, toda a sua esperança ficou naquele túmulo. E eles deixaram Jerusalém e foram embora para Emaús, onde o sonho termina. Emaús é onde a esperança vai embora, onde a vida acaba. Eles estão voltando para uma vida sem horizonte, porque todas as suas expectativas do Messias, daquele que viria resgatar, estava agora na sepultura. E eles estavam com o coração tão entristecidos, abatidos, caminhando, voltando para Emaús, para uma vida sem horizonte, para um caminho sem esperança, sem futuro. O que esperar em Deus agora? O que podemos esperar agora, se tudo terminou no túmulo? E eles voltam abatidos. Diz o texto que no meio do caminho Jesus se aproxima daqueles homens e ao lado dele vai conversando com eles sobre os acontecimentos. Há uma narrativa, Jesus pergunta, o texto nos fala claramente. Jesus perguntou-lhes: sobre o que vocês estão conversando enquanto caminham? E um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. Responderam: ele era profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Mas os chefes, os sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado e morto, e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Lá estão aqueles dois homens caminhando, os olhos entristecidos,
A dor da decepção era profunda, que eles não conseguiram perceber que ao seu lado estava Jesus ressurreto. A dor era tão profunda e desilusão tão grande que eles não conseguiram enxergar que quem estava do seu lado era Jesus, o Messias ressurreto. E eles vão caminhando. Na nossa vida, há momentos em que a gente não consegue enxergar Deus. São situações profundas, são desilusões amargas, são enfermidades prolongadas, que muitas vezes nós vamos perdendo a fé, a esperança, e não conseguimos muitas vezes enxergar a promessa da palavra de Deus, que a presença de Deus é algo permanente, constante na nossa vida. E esses homens decepcionados estavam caminhando amargurados. Jesus estava ao seu lado, mas a dor era tão profunda que eles não conseguiam enxergar a presença de Jesus ao seu lado. Estavam caminhando, mesmo percebendo que há muitos sinais da presença de Deus, mesmo entendendo que o abraço de Deus, a mão de Deus, o seu amor sempre esteve presente em nossas vidas, nesses momentos tão profundos de dor, muitas vezes a gente não enxerga a presença de Deus, assim como estes dois homens. Jesus vai ao lado deles. E no meio da caminhada, o versículo 21, eles dizem: nós esperávamos que seria ele, aquele que iria restaurar a Israel. Frustração, decepção, raiva, desilusão. Foram seduzidos pela palavra daquele Jesus, mas no final ele morre. E toda a sua expectativa de que Israel seria liberto das forças de Roma, que Israel iria reinar, toda a sua expectativa em relação a isso, diz o texto. Esperávamos que seria estes dias, por não conhecerem as Escrituras, eles estavam com uma visão completamente diferente da obra e missão do Messias. Por não serem conduzidos pela palavra de Deus, sendo enganados, ou não enxergando o que as Escrituras narravam através de Moisés e os profetas, eles atentaram para uma coisa única, que quando o Messias chegasse, viria com poder, com glória, para destruir todos os inimigos de Israel. Mas as Escrituras já revelavam que o Messias viria como cordeiro. Mas eles não entenderam, porque viviam na superficialidade do conhecimento da revelação das Escrituras. E Jesus, confessando no caminho, a partir do versículo 27, Jesus vai explicando a ele toda a Escritura, desde Moisés, os profetas, ele vai narrando, vai ensinando, vai abrindo o entendimento daqueles homens, da finalidade da vinda de Jesus, do Messias. Então são as Escrituras que revelam quem é Deus, são as Escrituras que revelam a vontade de Deus para nossas vidas, são as Escrituras que trazem o conhecimento de Deus, e trazendo o conhecimento de Deus, nós vamos ter segurança, nós vamos ter convicção, nós vamos estar como o apóstolo Paulo, quando estava no cárcere da morte, ele diz: eu sei em quem tenho crido, eu conheço esse Deus, eu tenho experiências com esse Deus, eu conheço profundamente a revelação de Moisés, dos profetas e das palavras que as Escrituras nos revelam, e eu tenho segurança e certeza nesse Cristo, que é o Messias, o Salvador de toda a humanidade. E muitas vezes, nessa profundidade de dor e de sofrimento, por não conhecer a palavra, nós padecemos. Nós sofremos muito mais, nós nos angustiamos muito mais, por falta do conhecimento, das experiências com esse Jesus, através da sua palavra. No Salmo 42, Davi estava passando por um momento de muita dor, de muita angústia.
E ele narra: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas ele vai para as promessas da Bíblia, da palavra. Espera em Deus, confia em Deus, porque eu ainda o louvarei. São as escrituras da palavra de Deus que traz conforto, que traz esperança, que traz segurança para a nossa vida. É a revelação da Bíblia. Qualquer outro livro, qualquer outra mensagem, que for outro evangelho, que foi escrito além do que da salvação que há em Jesus, através do sangue, da graça e da misericórdia de Deus, diz o apóstolo escrevendo ao Gálatas: seja maldito esse evangelho, porque o único caminho de esperança, o único caminho de salvação para o homem é Jesus, através da graça, através da cruz. E nós só podemos conhecer esse evangelho, esta graça, se a gente meditar na palavra, se a gente buscar o conhecimento da palavra, se nós nos envolvermos com a Bíblia, com a palavra de Deus. É a palavra que tira o nosso medo. É a palavra que gera esperança ao nosso coração. É a palavra que nos diz, como Davi, ele olhou para dentro de si, viu a dor, viu a angústia, algo que muitas vezes rouba a nossa paz, algo que rouba a nossa esperança, algo que nos leva ao medo, mas a palavra vem e diz: não temas. A palavra vem e diz que o único Salvador e Senhor Jesus, Ele tem o poder, as Escrituras, elas trazem a vida eterna através da revelação, através de Jesus. É a palavra de Deus que nós precisamos nos apegar. Há muitos profetas nesse século, há muitas vozes que são anunciadas, muitas mensagens que trazem engano e mentira, mas vocês precisam ter como fundamento o conhecimento da palavra de Deus. Precisamos mergulhar no conhecimento das Escrituras para não sermos enganados pelas falsas doutrinas, pelos falsos profetas que se levantam no certo século. É a palavra que traz conforto, é a palavra que traz esperança, e é nesta palavra que nós precisamos mergulhar e meditar de dia e de noite. Emaús foi para o lugar para que aqueles homens voltaram, porque perderam a esperança, porque perderam o horizonte, porque ficaram frustrados por falta do conhecimento da palavra de Deus. E hoje nós vemos muita gente doente, muitos crentes abatidos, destruídos, cheios de ansiedades, porque lhe falta o conhecimento da palavra, porque falta um aprofundamento nas suas experiências com Deus através da Bíblia. E é a palavra de Deus que nos conduz à vitória, ao triunfo. Ela que no meio do sofrimento, a voz de Deus vem e diz: eu estou contigo. Mesmo que os desertos sejam profundos, mesmo que as desilusões sejam grandes, mas quando nós temos o conhecimento da palavra na nossa mente, ela vai nos alimentar de esperança. E nós não vamos nos abater, mas não vamos ser derrotados. Vamos passar por vales profundos, mas não vamos desistir, porque a palavra está inserida na nossa mente, no nosso coração, e ela vai nos conduzir neste mundo até o dia da ressurreição, o dia da redenção, o dia em que a glória de Deus será derramada sobre toda a terra, e os joelhos se dobrarão, e por causa da revelação da palavra nos diz, todos confessarão que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a Bíblia, a palavra de Deus. Não se deixe enganar por profetas do século atual, mas vá na Bíblia comparar, para que você não se desiluda com Deus, nem se decepcionem com Deus, como assim fizeram esses dois homens de Emaús, porque viviam a superficialidade do conhecimento de Deus. Os profetas falaram que o Messias viria de sofrer, mas eles acreditavam no Messias que iria destruir Roma, que iria assentar num trono.
O Messias era profetizado no livro do Velho Testamento que ele haveria de padecer, levar as dores dos homens na cruz. Mas os homens de Emaús, por falta do conhecimento, da superficialidade do conhecimento das Escrituras, se decepcionaram quando viram Jesus preso na cruz, sangrando e morrendo. Por isso, o mundo está aqui, jaz no maligno. Muita dor, muita violência, muitas coisas que levam inquietação ao coração, muitas dúvidas em relação ao futuro, mas quando nós temos o conhecimento da palavra, nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Nós sabemos quem nos segura e quem nos sustenta neste mundo, que é o nosso Deus, que nos tem na palma da sua mão, e Ele mesmo declarou: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. São as Escrituras que nos revelam a bondade, a justiça e a misericórdia de Deus. E debaixo dessa graça, debaixo desse amor, debaixo do conhecimento da palavra, nós vamos viver, nós vamos meditar, nós vamos conduzir a nossa vida na palavra de Deus, porque ela revela a graça, a vontade e a misericórdia de Deus. Que Ele nos abençoe nesta noite. Que a gente medite cada dia mais na sua palavra, para que a gente não fique como os discípulos de Emaús, tristes, abatidos, decepcionados, porque faltou na vida deles um aprofundamento nas Escrituras para entenderem que Jesus Cristo haveria de padecer, haveria de sofrer, levar a cruz a favor dos homens, a cruz que era minha e que era sua, Ele levou sobre si. Os nossos pecados estavam sobre Jesus. E a Bíblia revelava, o Velho Testamento já nos ensinava a respeito de tudo isso. Então que a gente possa crer que aquela cruz está vazia, que aquele túmulo está vazio, que Jesus ressuscitou, Ele reina, está num trono, está no controle dessa história. Apesar de vermos tantas dores, tantos sofrimentos, tanta violência, tanto medo que na humanidade, o Cristo que nós cremos, que é revelado na Bíblia, Ele ressuscitou, Ele reina, e o seu reinado nunca mais terá fim, e Ele voltará, assim diz as Escrituras, e assim nós cremos no que a Bíblia revela, voltará em poder e glória, para trazer juízo e justiça a toda esta humanidade. Assim está escrito, e assim nós cremos, porque a Bíblia que nós lemos, ela é a palavra revelada de Deus aos homens. E por isso que nós terminamos a palavra dizendo: examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Que o Senhor nos abençoe e nos encha do conhecimento da sua palavra nesta noite. É o que nós pedimos e oramos na vida de cada um nesta noite. A palavra que é vida, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. E nós só podemos conhecer este caminho através da sua palavra, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Que Ele nos abençoe. Vamos fazer nossa oração final, louvando a Deus com essa música, que acredito todos conhecem. Este hino que diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esse foi o pedido de Davi. Senhor, eu preciso esconder esta palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vamos fazer dessa canção a nossa oração e declarar ao Senhor que queremos consagrar nossa vida a Ele diante da sua palavra. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e
das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Tenham todos uma noite abençoada, que o Senhor possa estar com vocês. Amém.